Pessoal, bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Benevides e hoje nós vamos resolver uma questão de matemática que caiu no Enem em 2020. Então, uma questão do Enem, como sempre, é uma questão que aborda o nosso dia a dia e uma questão com enunciado longo, onde a gente tem que prestar atenção no enunciado para entender o que ele está perguntando. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. Então, a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, para ele voltar até lá, é. Então, pessoal, ele vai para uma cidade que fica a 500 quilômetros da sua casa. Tá? E 80 quilômetros antes de chegar no destino, tem o chamado posto Estrela. Então, ele vai abastecer aqui, vai até a cidade, vai rodar 200 quilômetros na cidade e vai voltar para o posto Estrela. Então, isso quer dizer que ele vai rodar 80 quilômetros, mais 200, dá 280, mais 80 quilômetros na volta para chegar até o posto Estrela. Então, 80 mais 80 dá 160. Então, ele vai rodar 360 quilômetros para chegar na cidade e para rodar lá. A moto dele, ela roda 100 quilômetros com 5 litros. Então, 100 dividido por 5 dá 20. Então, a moto roda 20 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então, para rodar 360 quilômetros com 20 quilômetros por litro, ela vai gastar 36 dividido por 2, dá 18 litros. Tá? Agora, pessoal, aqui a questão é que a gente precisa pensar é o seguinte. Então, ele precisa abastecer 18 litros? Então, ele precisaria abastecer 18 litros se a moto tivesse sem nada de combustível lá dentro. Então, eu preciso ver quantos litros tinham no tanque da moto para ver quanto ele precisa. Aí, o que tiver no tanque da moto, eu vou subtrair dos 18 e ver quanto ele precisa abastecer. Então, a cidade fica a 500 quilômetros, o posto fica 80 quilômetros antes. Então, o posto fica a 420 quilômetros da cidade de onde ele partiu. Ele partiu com o tanque cheio, né? Dividido por 20 quilômetros por litro, que é o que a moto consome. Então, ele vai precisar de 21 litros para chegar no posto. Né? Ele saiu com o tanque cheio da moto, a questão me diz aqui que o tanque cheio tem 22 litros. Então, pessoal, quanto sobrou? Se tinha 22, sobrou 1 litro no tanque. Ele precisa abastecer 18, só que 18 menos 1 que já estava lá, então ele precisa abastecer 17 litros
para conseguir ir até a cidade, rodar 200 quilômetros e voltar para o posto Estrela e completar o tanque. Então, resposta do problema, 17 litros. Então, cuidado na questão para não calcular os 18 litros e responder direto 18. Tem que lembrar quantos litros tinha no tanque quando ele chegou no posto Estrela. Então, resposta alternativa C, 17 litros. Obrigado por assistirem ao vídeo, colaborem com o canal se inscrevendo, dando like, deixando comentários e sugestões.